Então, gente, irmão Eduardo Tomazini, ele é casado com a Cida, ele tem 4 filhos, 6 netos, graduado em letras e tem MBA em recursos humanos. Trabalhou 20 anos no seminário e Instituto da Igreja no Brasil como coordenador de seminário e diretor do Instituto. Serviu missão Curitiba de 83 a 85, foi bispo, presidente de estaca, né, casal diretor do CREJAS por 3 anos e casal diretor do FSY em 2023. Atualmente, ele serve como membro do Sumo Conselho, selador do Templo de São Paulo. Ele foi gerente de projetos na Central das Escrituras em português por 3 anos. E uma coisa que eu não sabia, né? Ele é mentor de relacionamento conjugal. Exato. A gente vai precisar convidar o irmão Tomazinho de novo. Irmão Tomazinho é com o senhor. Ah, gente, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Su, de estar aqui com vocês. Poxa, esse grupo sempre é um grupo muito. É tão bom ensinar vocês, ou, quer dizer, não sou eu que ensino, é o Espírito, mas é tão bom estar com vocês, porque vocês são muito interessados no Evangelho, vocês têm o desejo de aprender e de receber revelação, né? Então, sou muito grato por essa oportunidade e a gente vai aprender juntos aqui, né? Como falei, eu não ensino nada, quem ensina é o Espírito. Então, eu oro para que o Espírito do Senhor nos ensine, que a gente tenha uma experiência espiritual bem forte nessa noite. Então, o tema, né, acho que vocês já viram, o tema é ver como o Senhor nos vê. Mas eu queria, assim, mostrar duas partes, né, vamos dizer assim. A gente vai primeiro ver como que o Senhor olha para a gente, e depois como que a gente deve olhar para as pessoas. Então, nós vamos fazer isso aqui durante a nossa live, tá bom? Deixa eu só, eu tenho que mostrar, deixa eu compartilhar com vocês eu consigo aqui, Su? Ah, sim, Tá liberado, irmão. tá liberado, né? Queria ver se todo mundo consegue ver. Sim, Perfeito. Ok. Sim. Então, ver como o Senhor vê. Deixa eu colocar aqui. Bom, essa é uma escritura bem conhecida, né? Rose, você pode ler para a gente? posso sim, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Isso. Então, essa é uma escritura muito conhecida da gente, em que o profeta Samuel foi escolher o rei de Israel e ele achou que era o filho mais velho, né? Lá daquela família, mas no final foi o Senhor que indicou que seria o mais novo, né? Que fosse Davi, o rei de Israel. Por quê? Porque o Senhor olha para o coração, e diferentemente da gente, a gente olha aquilo que a gente vê. Porém, uma coisa interessante aqui nesse episódio é que Samuel ele recebeu uma revelação de Deus para poder ver e enxergar quem é que seria aquele que o Senhor escolheu. Então, a gente não tem a capacidade de olhar para as pessoas no coração delas, a não ser que o Senhor por revelação, nos ajude a ver as pessoas, o coração das pessoas, né? Então, é possível a gente ver o coração das pessoas? É, mas isso movido pelo Espírito, entende? Então, a gente vai aprender isso hoje. Ah, lembra daquele episódio, né, quando Pedro, ele negou Cristo 3 vezes, né? E o Salvador já tinha dito para ele, olha, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante e tal. E realmente isso aconteceu. Mas o interessante dessa história é que Lucas ele dá um detalhe, né, em que ele diz que quando o galo canta pela terceira vez, o Senhor vira-se, né? Então, e virando-se o Senhor olhou para Pedro. É, é a única dos 4 evangelhos, Lucas é o único que fala desse momento aí.
E aí o que me chama a atenção e o que me toca é justamente o Senhor ter olhado para ele. E aí eu fiquei imaginando o seguinte: bom, ah, como será que o Senhor olhou para Pedro nessa hora? Será que foi um olhar de repreensão, ou foi um olhar de amor, ou foi como é que foi isso, né? Porque se Pedro, se o Salvador tivesse assim, bravo com Pedro, né? Pedro não teria sido presidente da igreja, né, posteriormente. Então, aquele foi um momento de aprendizado para Pedro. Mas o que eu quero dizer é como que o Senhor olhou para Pedro? O Senhor olhou para o coração de Pedro. Pedro, naquela hora, ele não negou a divindade de Cristo, ele negou que ele conhecia, né? Porque ele ficou com medo, né? Quando ele viu Cristo sendo preso, depois de ter andado sobre as águas, ter apaziguado tempestades, depois de ter levantado mortos e curado tantas pessoas, Pedro achou que jamais o Senhor seria preso. Mas o Senhor estava sendo preso. E Pedro ficou com medo, né? Mas esse olhar é um olhar interessante de Cristo para Pedro. Posteriormente, eles tiveram uma conversa só eles, e aí o Senhor então, e Pedro se arrepende, né? Ele fala aqui na Escritura, né, que Pedro saiu e chorou amargamente por aquele momento. Então, o fato do Salvador ter olhado para ele naquela, eles cruzaram os olhos. Não é que só o Senhor olhou para Pedro, não, Pedro viu que Cristo olhou para ele. E aquele olhar foi um olhar para Pedro fulminante, né? Nossa, o que que eu fiz? Mas o olhar de Cristo para Pedro não foi. Foi um olhar de amor. E que mesmo sabendo, né, que ele fez aquilo, ele o amava e sabia que ele poderia ser uma pessoa importante no reino de Deus. E foi o que aconteceu. Bom, vamos ver aqui um pouquinho mais. Se vocês quiserem, de repente, fazer alguma pergunta durante a conversa, pode fazer, tá bom? Vamos ver mais um momento em que o Salvador olha aqui para alguém. Quem pode ler, por favor? Eu posso. Por favor. Ele, porém, respondendo, me disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Isso. Esse é um episódio também muito interessante, né? Porque esse rapaz chegou dizendo: o que que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Cristo falou para ele: olha, guarda os mandamentos. E Cristo citou alguns mandamentos. Ele falou: não, isso tudo eu já faço. Eu já guardo esses mandamentos aí, né? O que que me falta ainda, né? E aí Cristo, olha que interessante a Escritura diz: e Jesus olhando para ele o amou. Às vezes a gente não se dá conta disso, né? A gente passa direto no versículo, a gente não para ver isso, que o Senhor olhou para ele e que o Senhor o amou. O Senhor sabia, né, que lhe faltava algo e o Senhor falou: ah, bom, já que você quer saber, eu vou dizer para você o que está faltando. Mas o Senhor sabia que, por ele ser muito rico, ele não ia conseguir vender todas as propriedades dele. De fato, o Senhor falou aqui para ele vender tudo que ele tinha e dar para os pobres. Não era assim: olha, faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá uma parte para sua família, uma outra parte você dá para os pobres, ou você dá tudo para sua família e vem e me segue. Não, falou, vende tudo e dá para os pobres. Então aquilo foi muito difícil para aquele homem naquele momento. Mas o interessante é o olhar de Cristo para ele, entende? É como Cristo olhou para ele, independentemente de Pedro, que a gente falou agora há pouco, ter errado, ter cometido aquele erro, e agora esse rapaz também ter cometido esse erro, não teve essa coragem, né, de seguir o Salvador, vender tudo que ele tinha, abandonar todas as coisas e seguir a Cristo, né? Ele amou tanto Pedro quanto esse jovem rico, ele amou os dois
E é assim que o Senhor olha para a gente, independentemente do que a gente faça. A gente tem que aprender que a maior verdade, disse o Elder Holland, né? Ele disse assim, a maior verdade que existe é que Deus nos ama, independentemente do que a gente faça. Ele vai favorecer aqueles que guardam os mandamentos? Bom, sim, mas ele vai amar-nos, vai nos amar independentemente do que a gente faça de errado. Então, aconteceu isso com Pedro, aconteceu isso com esse jovem. E eu queria mostrar um vídeo para vocês agora, eu espero que vocês consigam ouvir bem e assistir. Talvez vocês já tenham visto, mas eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu só colocar aqui, que é a cura daquela mulher com fluxo de sangue. E eu queria que vocês prestassem atenção, é do The Chosen, né? É muito legal esse vídeo. Eu queria que vocês prestassem atenção em como Cristo olha para aquela mulher, as coisas que ele fala para aquela mulher, tá bom? Eu espero que. Será que vocês vão ouvir? Deixa eu fazer um teste, tá? Vocês estão ouvindo? Não. Não? Não estão ouvindo? Tá cortando a fala. Não, Espera aí. não tô ouvindo, não. É Não porque tava... a imagem tá passando cortada, sei lá, ou rápido demais. Ah, é? Deixa eu ver aqui. Tá acelerada ainda. Espera aí, eu vou dar uma Mas parada. essa passagem já vi várias vezes, é muito bom. A mulher do fluxo de sangue. Dá o Espera play aí. normal pra ver, irmão. Não, play normal, irmão. Tá, deixa eu só olhar aqui. 2:10, que a gente vai parar aqui. 2 É e porque você 10. tava puxando a seta, por isso que não tava saindo o som, eu acho. Quando der o play normal, acho que vai sair. Estão Não, não tá ouvindo? dando para ver, não, nem ouvir. Irmãzinha, ela tá cortando um O pouquinho. Eu pessoal acho tá que é participando, eu tô participando também. Tá Eu acho. cortando? Pode participar. É uma live, né? É. Tá, então, irmãozinho, Carlos, Alberto, deixa eu só desligar o microfone aqui rapidinho. Irmão, ele tá meio que cortando. Não é Tá isso, pessoal, para cortando. vocês? Bom, vamos ver se dá para a gente. Eu te conheço. A voz de CD. Não, pare. Tô ouvindo aqui. Essa mulher sangra. Ela é impura. Temos que retirá-la. Por favor, eu prometo que não vou tocá-lo. Eu também podemos ajudá-la mais uma. Desculpa. Tem que amanhã. O que está acontecendo? O que foi? Quem tocou? Todo mundo para trás. Eu fiz uma pergunta. Quem tocou em mim? Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. O senhor pergunta quem tocou em você? Todos tocaram. Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Quem tocou em mim? Apresente-se. Pessoa. Eu que toquei. Só na ponta do seu manto, só na borda, eu prometo. Você não está impuro. Por que no meu manto? Desculpa, eu sei que devia ter pedido.
Mas se você me tocasse, isso o tornaria ritualmente impuro de acordo com a lei. Eu estava doente. Eu fiquei doente por 12 anos. Eu sangrava e ninguém conseguia parar. Mas eu acreditei que se eu pudesse tocar só na porta do seu manto, eu estava certa, obrigada. Quem te disse que eu poderia curar? Um homem no tanque. Ai, eu estava certo. A polícia parou. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. Filha. Não foi o meu manto que curou você. Mas, mas foi instantâneo, senti na hora. Eu sei. Mas não foi isso. Foi a sua fé. Professor, ela sangrou durante tanto tempo. Podemos levá-la. Ela está limpa. Você me abençoou hoje. E eu sei. Eu sei, minha filha, que foi uma luta para você durante tanto tempo. Você deve estar exausta. Vá agora em paz. A sua fé curou você. Eu gostaria de poder ficar mais tempo, mas tem outras coisas a fazer. Tem alguém com tanta fé quanto a sua. Mas eu estou muito feliz da gente ter se encontrado. Nome, soldado. Desmond Doss. Ah, deu para assistir? Ficou ruim? Deu sim. Deu? Deu sim. Deu Ah, sim. ótimo. Eu queria ouvir alguns comentários dos sentimentos que vocês tiveram, do olhar de Cristo para essa mulher. Boa noite, eu estava ponderando aqui a tamanha fé dela e o amor que Jesus Cristo transmite, a confiança e o conforto que ele nos dá. É maravilhoso poder ver essa cena e saber que nós somos tão amados pelo Salvador. Muito bom. E é interessante que ela era considerada impura, né? Pelo fato dela ter fluxo de sangue, né? Ela tinha uma hemorragia, é considerada impura. E ela ficou sofrendo com isso por 12 anos. E o Salvador a curou naquela hora. E aquele olhar, aquela demonstração de amor por essa mulher fez toda a diferença, né? Na vida dela. Cristo falou, ó, quem te curou foi a sua fé e falou para ela ir em paz, né? Mas esse olhar de Cristo, esse é um olhar que a gente precisa aprender a ter pelas pessoas. Eu sei que não é fácil, né? Ele tem um amor assim, não dá nem para gente, não dá para ficar comparando absolutamente, mas o que eu queria dizer é que a gente precisa se esforçar para também ter esse olhar, esse amor que ele sente pelas pessoas, independentemente das circunstâncias que a pessoa esteja vivendo. Às vezes eu sinto, eu estou dizendo de mim mesmo, tá? Eu acho que todo mundo aqui já teve, a gente acaba julgando as pessoas sem saber o que realmente está acontecendo com elas, né? A gente olha para o exterior, lembra daquela escritura lá, né? A gente olha para o
que está por fora, mas o Senhor olha para o coração e a gente tem que aprender a olhar para o coração. Muito bem, tem uma. Irmão Tomazinho, Pode falar, por favor. é, Sim, Su, por favor. irmão, uma coisa que eu gostei foi, dentre todas as pessoas, o Senhor sabia exatamente quem tinha tocado, né? É aquela coisa do Senhor saber individualmente do problema de cada um. E eu gostei eu já assisti essa passagem algumas vezes, dele saber. Às vezes a gente se acha tão insignificante, acha que o Senhor não sabe, né? Mas ele soube exatamente quando aquilo aconteceu, né? Então isso mostra aquela coisa que eu sou única para Deus. Perfeito. Ele me vê individualmente como pessoa, não importa qual seja o meu problema, ou se eu me ache o ninguém, né? Ele me olha como eu sou. Exato. Muito bom. Obrigado, Su. Ok. Vamos. Aconteceu uma coisa muito interessante com o Elder Gong. Ele mencionou isso no evento mundial para os jovens. E ele disse o seguinte, né? Às vezes nos sentimos inadequados, não bons o suficiente, talvez até indignos. Recentemente conheci um jovem que me disse: Olha só o que aconteceu. Elder Gong, se você soubesse o que eu fiz, não falaria comigo, nem mesmo apertaria minha mão. Deixei-lhe um grande abraço. Ele ficou surpreso. Disse-me que não era digno de estar na igreja. E eu disse: sempre há lugar para você na igreja do Senhor. Sempre há lugar para você em sua estalagem. Então eu fiquei tão impressionado com essa experiência. É tão simples, né? Uma experiência tão pequenininha, mas um apóstolo do Senhor, né? Aquele jovenzinho se sentiu inadequado, se sentiu indigno de apertar a mão do apóstolo, né? Ele falou: se o senhor soubesse o que eu fiz. E o Elder Gong não estava nem um pouco preocupado com o que ele tinha feito, mas estava preocupado em que ele se sentisse bem, se sentisse perto do Senhor. Então, a gente tem que lembrar dessa última frase aqui do Elder Gong: sempre há um lugar para nós na estalagem do Senhor, sempre há lugar para nós no coração do Senhor, sempre há, independentemente do que a gente faça, independentemente de quem a gente é. Ana, você quer falar? Pode falar. Eliseu quer falar. Oh, desculpa, pode falar. Que bom estar com vocês, que sejam bem-vindos. Os milagres continuam acontecendo, visíveis e invisíveis, em nossos dias, está diante de nós. O Evangelho restaurado, ter o privilégio de renovar os convênios, são milagres que acontecem diariamente em nossas vidas. É só nós abrirmos os nossos olhos e ver que os milagres estão acontecendo. Que maravilha Sim, saber disso. verdade. E os milagres acontecem realmente na nossa vida, mas eu quero que vocês saibam que o amor de Deus, a expiação do Salvador Jesus Cristo atinge o lugar mais profundo. Às vezes você fala assim: eu estou no fundo do poço. O Salvador chega até lá. A luz dele chega até lá. O sacrifício que ele fez chega a você até lá, em você. Porque o amor dele é Tomazini, muito grande. Quem quer falar? Desculpa. me perdoe. Você falando Robson, me arremeteu a um sentimento aqui. pode falar. Nós somos membros da igreja. Nós sabemos que a igreja ela é igual em todo lugar. O Evangelho do Salvador é o mesmo. E o que eu sinto é que, com essa frase, com esse ensinamento do Elder Kong, e muitas vezes aplicado em nossa unidade, na nossa vida pessoal, nós precisamos colocar o que Nefe ensinou. E li-lhes muitas coisas que estavam escritas no livro de Moisés, mas para melhor persuadi-los a acreditar no Senhor, eu li o que foi escrito pelo profeta Isaías. Apliquei as escrituras a nós, para nosso proveito e instrução. E nós não estamos aqui para julgar ninguém. Eu vejo as escrituras todo dia falar: não julgueis para não ser julgado,
porque da mesma maneira que julguei, serei julgado. O presidente Nelson recentemente falou que se uma pessoa se divorcia na ala, ou se alguém volta da missão, não cabe a nós julgar. Eu gostaria tanto de ouvir, aprender mais aqui com você, mas eu gostaria tanto de sentir que as pessoas não julgam. Nós não podemos julgar. Aldegong não julgou esse rapaz. Ele precisava ouvir isso do Aldegong. Se fosse contrário, talvez ele não voltaria para a igreja nunca mais. Precisamos parar de julgar, precisamos amar mais, servir mais. As escrituras sendo aplicadas a nós nos leva a esse nível, a esse padrão. Perfeito. Muito bom, Robson. Muito obrigado pelo seu comentário. Ok, agora eu vou passar mais um vídeo. Vou passar vários vídeos, tá? Tenha um pouquinho de paciência aí. Ah, deixa eu colocar aqui para vocês. Peraí. Deixa eu tirar esse. Esse aqui é a mulher que foi pega em adultério, lembra, né? Desse episódio. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ninguém se viu. Ok. Espero que vocês tenham prestado atenção também nas coisas que o Salvador disse para ela e no olhar, né? No olhar dele para aquela mulher. Eu queria ouvir os sentimentos de vocês. Um ou dois que poderia falar do que sentiu nessa experiência dessa mulher com Cristo. Posso? Pode. Márcia? Obrigada, presidente. Então, assim, eu vejo os dois casos, os dois vídeos, da seguinte maneira. Salvador olha tão profundamente para aquelas pessoas, para mim,
Ele me conhece, ele pagou pelas minhas faltas, ele me conhece pessoalmente. Então, quando ele olha para aquelas pessoas ali que estão no chão, ele não vê que ela está no chão, ele vê alguém que ele salvou, ou que ele iria salvar em seguida, né? Mas que ele já decidiu lá no passado que ele olharia para aquelas pessoas com todo o amor do mundo, e que muitas vezes eu, Márcia, não consigo olhar para as pessoas dessa maneira. Não consigo olhar. Eu julgo, eu penso mal, eu falo, eu sou essa doida, né? E outra coisa que eu vi também, por exemplo, nesse último agora em especial, ela foi pega em adultério, mas ela não estava adulterando sozinha. Cadê o homem da história, né? Cadê o homem da história? Só ela Possivelmente, adulterou sozinha. possivelmente ele estava ali entre todas aquelas pessoas e outros homens, como era a profissão dela, outros homens também já tinham estado com ela, porque só foi pega em adultério, Exato. Mas né? só ela não foi condenada também. E o Senhor condenou os outros, falou: "Ó, se vocês não têm pecado, atira a primeira pedra." Exatamente. Muito Esse bom, olhar Marta. de amor é que me chama a atenção. Sim, excelente, Obrigada. obrigado. E Cristo disse: "Ó, gente, esse pecado que essa mulher cometeu, e o homem também, né? Esse pecado dela é o pecado mais grave depois do assassinato." Aí você pode pensar assim, puxa, né? Como é que Cristo não condenou essa mulher, né? Que interessante, um pecado tão grave, ele só demonstrou amor por ela. E às vezes as pessoas fazem coisas para nós, ou a gente vê as pessoas e a gente julga e a gente acha que, nossa, como que essa pessoa fez isso? Né? A gente acaba achando que a gente se coloca numa posição melhor, né, do que os outros. E Cristo deixou nessa experiência exatamente isso. Ele disse: "Eu também não te condeno." Ele disse: "Eu não vim aqui." Ele falou, né? "Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo." Então, se Cristo está dizendo isso, imagina eu e você. Se ele falou que ele não veio para condenar, quem sou eu para condenar se eu também tenho os meus pecados? E Cristo era perfeito. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque a gente precisa buscar amar as pessoas como Cristo amar, não condenar, mas buscar a salvação das pessoas e não a condenação. Luciane, pode falar. Nessas atitudes dele, ele não demonstra aquela frase que ele mesmo diz: misericórdia quero. Exato. Está um Porque pouquinho baixo, Luciane, não sei por que está tão baixo. é Eu não minha estou ouvindo voz. muito Eu bem. não ouvi também, não. Eu que tô com fraqueza na voz mesmo. Ah, tá. Mas pode repetir então, por favor? Sim, nas atitudes dele, no olhar, no gesto, em tudo, ele todo, Perfeito. ele em si, Sim, diz, demonstra, né? Vive, misericórdia quero. Porque o Senhor não exato. falou nada sem que ele vivesse ou agisse de acordo, né? Então, Perfeito. eu tentei, ainda não estudei muito sobre, mas eu estava lembrando que quando o Senhor fala de amar a teu próximo como a ti mesmo, de não julgar, de compaixão e de misericórdia, ele fala para que até tem uma autoridade que chama a nossa atenção para estudar sobre o que significa misericórdia quero. Perfeito. Porque com esse sentimento ou com essa compreensão, nós vamos aprender a ver como
Cristo vê. Eu não me vejo como Cristo me vê. Na verdade, eu me vejo muito pequenininha e quando eu sempre penso nessa irmã do fluxo de sangue, eu peço ao Senhor para ter uma fé como a dela, porque eu acho a minha muito pequenininha, né? Então, Sim. mas eu sempre lembro disso que ele fala e procuro me colocar no lugar das outras pessoas, porque Cristo, ele em nenhum momento ele julgou, porque ele usou de empatia com todas as pessoas. Não foi só lá no momento da expiação para sofrer, mas quando ele olhava no profundo da alma, ele sabia tudo que a pessoa estava sentindo e também, como ele mesmo diz, que nós ainda somos criancinhas, né? Sim. Obrigada, Lu. Então, é o que ele queria dizer. Obrigada pela oportunidade. Muito bom, sempre. Obrigado. Ô, Su, se tiver alguém no chat que fez alguma pergunta, eu não estou acompanhando, se você puder me ajudar. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum Muito bem. comentário. Eu vou dar uma olhada e a gente pode fazer um pouquinho mais lá no final. Tá Pode ser? bom, perfeito. Irmão, eu gostaria de dizer, lembrar, né, de uma passagem do Evangelho, porque Deus, ele é um Deus de amor e de grande misericórdia, né? Não é uma misericórdia qualquer, é um grande amor e uma grande misericórdia. Então, é o olhar, né, dele para nós como seus filhos. Exatamente. Obrigada, É o irmã. olhar de amor, né? É isso que o Senhor espera da gente também. Ele deu o exemplo, é assim que a gente deve agir com as pessoas. A gente precisa amar mais as pessoas, sabe? Eu sei que, né, não dá para comparar o amor do Senhor, a gente nunca vai ter, talvez, o amor que ele tem, né, pelas pessoas, obviamente, mas a gente pode amar mais as pessoas, sabe? O discurso mais importante da igreja é o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ele fala de dois tipos de relacionamento: relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Até fala mais do relacionamento com o próximo, que às vezes é até mais difícil, né, do que se relacionar com Deus muitas vezes. Só que é impossível você ter um bom relacionamento com Deus se você não tem um bom relacionamento com o próximo. Então, um mandamento está muito interligado ao outro. Então, o que eu queria dizer é que nessa experiência da mulher pega em adultério, a demonstração de amor do Salvador por ela foi muito grande. Então, claro, ele disse para ela: olha, vai, não peques mais, né? Porém, ele não a condenou. Então, é só para a gente entender que a gente também não pode condenar as pessoas. Eu queria que essa mensagem ficasse no nosso coração hoje. Muito bom. Queria compartilhar mais um slide aqui com vocês. Quem pode ler, por favor? Eu posso, Isabel. Na igreja há viúvas e viúvas, pessoas divorciadas e solteiras, pessoas cujos familiares se afastaram do evangelho, pessoas com doenças crônicas ou dificuldades financeiras, membros que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, membros que lutam para vencer vícios ou dúvidas, recém-conversos, pessoas que se mudaram recentemente, pessoas cujos filhos saíram de casa e a lista é interminável. O Senhor nos convida a nos achegarmos a Ele, independentemente de nossas circunstâncias. Vamos à igreja para renovar nossos convênios, para aumentar nossa fé, para encontrar paz e para fazer o que Ele fez de modo perfeito na vida dele. Ministrar às pessoas que se sentem excluídas. Muito forte, né? Esse discurso dele, depois, se vocês puderem ler, é um dos discursos mais, assim, que eu adorei. Eu adoro esse discurso dele. É um dos melhores discursos que ele já fez, que é a doutrina da inclusão, lá de outubro de 2022. E
E é esse olhar, vocês estão entendendo o olhar que o Elder Christofferson está falando aí? Esse olhar que o Senhor quer que a gente tenha com as pessoas é de ministrar aqueles que se sentem excluídos, que se sentem, que as pessoas têm preconceito, que as pessoas realmente excluem, que as pessoas. E às vezes, gente, olha, eu vejo assim na igreja muitas vezes pessoas idosas, por exemplo, pessoas idosas ficam lá, ninguém conversa com elas, ninguém senta do lado delas. E, é idoso ali, ó, já não tem mais nada para oferecer, né? Já está velho e tal. Poxa, tem tantas pessoas que sofrem com isso. E tem pessoas que, às vezes, só de você conversar com elas, só de você dar um abraço, dar um sorriso, enfim, elas se sentem amadas. Então, eu acho que nós precisamos melhorar nisso, sabe, como membros da igreja, melhorar o nosso olhar para as pessoas, olhar para o coração das pessoas. E eliminar o preconceito, eliminar a condenação, eliminar o julgamento da nossa vida. Porque se o Senhor não faz isso com a gente, quem somos nós para fazer, né? Eu quero passar mais um vídeo, hoje eu estou cheio de vídeo, hein? Vou passar mais um vídeo aqui, que é aquela da mulher samaritana, lembra? Um vídeo fantástico também. Deixa eu colocar aqui para vocês. Muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim, exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é Espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma. Esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Ai, moço, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha, eu não confio em ninguém. Você estava errada quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramim. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. O segundo se chamava Fazate. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja. E até hoje, toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixá-lo. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sente indigna. Por que é que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu uma pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Estou rejeitado por todo mundo. Não sei. Mas não pelo Messias.
E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu estava contando com isso. O Espírito em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Esse homem disse tudo que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Você esqueceu a sua. Isso é tudo que eu tenho feito. Conseguiram ver? Conseguiu? Deu certo? Conseguimos sim, irmão. Ah, que bom. Esse também é muito forte, né? Acho que eu acredito que essa experiência é uma das experiências de maior inclusão, né, de Cristo. Bom, a gente tem várias ali. A gente teve a mulher pega em adultério, a gente teve a mulher com fluxo de sangue, agora a mulher, tantas mulheres, né? Eu gosto de brincar, mas na verdade é um sentimento pessoal que eu tenho, que as maiores experiências das Escrituras foram com as mulheres, né? Tem outras escrituras, como a viúva de Naim, né? Quando Cristo entra naquela cidade de Naim e vê aquela mulher que era viúva e o filho dela havia morrido, o único filho, e ele sente íntima compaixão por ela, né? E aí ele reviveu o filho dela. Então, o Salvador, ele sempre teve isso, né, com as pessoas, e especialmente com as mulheres, né, um amor, assim, muito grande pelas mulheres. Mas o que eu queria dizer é que, olha o sentimento de Cristo, ele sabia que ela tinha tido 7 maridos, imagina, né? Nossa, e com quem ela estava vivendo não era marido dela, quer dizer, não estavam casados legalmente, né? E Cristo não se importou com isso. Ela foi a primeira mulher fora daquele grupo que o Salvador tinha ali, que eram seus seguidores, seus discípulos mais próximos, que sabiam que ele era o Messias. E ela foi a primeira a saber disso. Então, ele escolheu uma mulher pecadora, né? Para que pudesse, entre aspas, né? Para que pudesse falar. E ela foi na cidade, contou tudo para todo mundo, e todo mundo veio para ouvir a mensagem de Cristo, e aquelas pessoas se converteram naquele dia, naqueles dias que Cristo ficou com eles. O que eu quero dizer com isso? Esse olhar, de novo do olhar, né? O olhar de Cristo para aquela mulher. Ele não estava preocupado com os defeitos, com as coisas que ela estava fazendo de errado na vida dela. Ele estava preocupado em salvar aquela mulher, em salvar as pessoas da cidade dela. E ele usou, não gosto muito dessa palavra, usou, mas ele usou aquela mulher para levar o evangelho, a verdade para todo mundo daquela cidade. Uma mulher pecadora, uma mulher que era provavelmente, é lógico que aí no The Chosen, né, tem coisas um pouquinho fora das escrituras ali, mas eu acho que retrata bem, né, algumas coisas, mas mostra que realmente ela era uma pessoa discriminada pela sociedade. Mas Cristo não se importava com isso. Cristo se aproximava dos leprosos e as pessoas corriam dos leprosos, mas Cristo ia até eles. As pessoas corriam dos mendigos e Cristo ia até os mendigos. As pessoas corriam dos pecadores, né? Os judeus lá que se consideravam puros, entre aspas, fugiam dos pecadores, mas Cristo se aproximava dos pecadores. É esse o amor que o Salvador tem por nós. É esse tipo de amor. Alguém levantou a mão, acho que o Wagner e a Luciene, foi isso? Deodato também. A Luciane foi da vez passada, acho que o Wagner e agora o Del. Tá legal, vamos lá. O Wagner, depois o Del. Então, eu só queria comentar só o que você tinha falado
antes de passar o vídeo, sobre a questão das senhoras viúvas de idade, né? Como eu estou na estaca, eu observei muitas vezes os próprios líderes, eles acham que por ser as irmãs, os irmãos, sendo pessoas de idade, deixam a desejar na questão de dar um chamado para ele, muitas vezes. Então, muitas vezes as senhoras, os senhores, eles vão para a igreja, sentam lá no banco, vai para a aula, vai embora, assim, e muitas vezes não tem um incentivo, né? E aí, uma vez eu chamei a atenção de um líder, eu falei, meu, as senhoras e os senhores estão ali, mas se não tem capacidade, todos têm capacidade. Se você der uma designação de recolher um inário, ficar na recepção lá para receber os membros, pode ser uma coisa simples, mas eles estão se sentindo útil na igreja. Não sentindo só mais um ali, mas se sentindo mais útil, né? Então, assim, muitas vezes nós temos, como membro, tem que ajudar essas pessoas a poderem fazer parte do rebanho, sentir alguém lá na igreja. Não, Né? Wagner, você me falando isso me faz lembrar, a primeira presidência tem mais de 90 anos cada um. O presidente Nelson só tem 101, né? Como é que a gente pode dizer que uma pessoa idosa não tem capacidade para realizar? Tem sim, tem sim, e você está certo. Mas o mínimo, né? Um chamado que, mesmo que seja só ministrador, que eu acho que já é bastante. Todo mundo precisa ter um chamado, precisa ter um amigo e ser nutrido pela boa palavra. Então, isso serve para todas as pessoas. Obrigado, Wagner, pelo seu comentário. Del? Tá Del, ouvindo? Nossa, Vamos lá. Eu ouvindo o irmão Eduardo Tomazini falando, né? É uma coisa assim que me tocou aqui bem forte. É o seguinte: o Salvador Jesus Cristo realmente, quando ele via os pecadores, os leprosos, os doentes, ele ia até eles, né? Não fugia. Exato. A gente pode usar essa metáfora e dizer assim, né? Usar assim que o Salvador não fugia deles, porque ele tinha algo para dar para essas pessoas. Eu vejo que quando a gente julga, quando a gente foge das pessoas ou trata mal as pessoas, a gente não tem para dar. Então, é algo que a gente tem que se atentar. A gente tem que se cuidar, ter força, tanto espiritual, mental, financeira e etc., para que a gente consiga ajudar uns aos outros, porque o Salvador Jesus Cristo não julgou, porque ele tinha amor para dar. Eu acredito que quando a gente julga, a gente está com pouca reserva de amor. Então a gente tem que ver aonde a gente precisa ir buscar esse amor que está faltando em nossos corações e também em outras coisas, né? Se eu não estou abraçando as pessoas, não estou fazendo as pessoas bem-vindas, é porque alguma coisa está faltando em mim. Porque eu, como discípulo do Salvador Jesus Cristo, eu tenho que ter isso em mim. Se eu não tenho, eu preciso ir ler mais, ver mais vídeos no Central das Escrituras, estudar mais as Escrituras, porque está faltando alguma coisa em mim. Então, eu tenho que tratar essa patologia para me poder ajudar a curar outras pessoas. É isso aí. Perfeito, perfeito, Del. Muito bom. Obrigado pelo seu comentário. Excelente. Vamos ver agora, então, uma outra. Queria compartilhar aqui com vocês uma citação do Elder Christopherson, falando do mesmo discurso. Pedir para. Su, você pode ler, Su, para a gente? vamos lá. O sentimento de inclusão é importante para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. No entanto, é bem possível que às vezes nos sintamos excluídos. Em momentos de desânimo, podemos sentir que nunca estaremos à altura dos altos padrões do Senhor e das expectativas dos outros. Podemos inadvertidamente impor aos outros ou até a nós mesmos expectativas que não são as expectativas do Senhor. Podemos comunicar de maneira sutil que o valor de uma alma tem como base certas realizações ou chamados,
mas essas não são a medida da nossa posição aos olhos do Senhor. O Senhor olha para o coração. Ele se preocupa com os nossos desejos e anseios e com o que estamos nos tornando. Muito bom. Olha só, né? Discurso maravilhoso esse, né? É, você viu? Ele fala assim: às vezes a gente se sente excluído. Talvez aqui você já tenha se sentido assim. E tudo bem, eu acho que, né, é horrível se sentir excluído, mas nós não podemos excluir as pessoas, independentemente da circunstância dela. Não importa. O Senhor ama todos os seus filhos. Eu volto a dizer, quem somos nós para não amar também? Quem somos nós se nós também somos pecadores, como os nossos irmãos? Então eu não tenho essa prerrogativa, eu não tenho quem sou eu realmente para condenar? Então, tem algumas coisas que ele fala aqui que eu fiquei, por exemplo, quando ele fala, às vezes a gente fica fazendo comparações, sabe, com outras pessoas. Por favor, não se compare a ninguém. Ah, porque fulano de tal tem um chamado assim assim, ou fulano de tal é rico, ou fulano de tal é. Por que que ele, às vezes até, né, acontece isso, né? Por que que o outro, ele é rico, faz um monte de coisa errada, eu procuro fazer tudo certinho, sou pobre, ou qualquer coisa desse tipo. Gente, não faça comparações. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem circunstância da vida que a gente vive. E o Senhor nos ama do mesmo jeito, do jeito que a gente é. Nós não podemos esquecer disso. E nós também precisamos amar as pessoas do jeito que elas são, independente da circunstância que ela vive. Tá bom? Breno, quer falar? Pode falar. Licença. Tô ouvindo isso. Eu acabei de entrar na sala, mas entrou num assunto que até hoje, né, como membro novo da igreja, né, membro novo há 11 meses, né, e me fez refletir muito, 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 muito mesmo. E aconteceu em um certo momento desses 11 meses que eu tenho de membro, uma situação que eu contei pro bispo, né, e essa situação foi até estaca, porque foi uma situação bem complicada. E na hora de conversarmos sobre essa situação, o presidente destaca, ele disse, "Ô, Breno, vamos conversar sobre o que houve, mas o que a gente vai conversar aqui é algo sem julgamentos, porque o que a gente veio fazer aqui foi falar sobre um de nossos irmãos que está perdido e queremos que ele tenha arrependimento sobre os seus pecados e que ele possa seguir corretamente, né, novamente no caminho do Evangelho." E isso me pegou bastante porque minha parte carnal só falava, ele tem que ser julgado, ele tem que passar né, pela lei dos homens até. E quando o presidente ele falou isso, eu fiquei, nossa, como é diferente. Como o Senhor age nessa igreja. Como, e mais uma vez, eu sei que o Senhor, ele é literalmente o que guia essa igreja, porque eu nunca imaginei que essa situação seria totalmente ao contrário do que a lei do homem, né, que a gente está acostumado a viver, prega, né, e me faz pensar sobre os dois primeiros mandamentos e principais, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Às vezes, isso é tão difícil, que quando você para analisar e ver como Deus nos ama, você fala, nossa Senhor, como você consegue? Então, é um assunto que eu amo conversar hoje em dia, porque eu já penso diferente, né? Antes eu tinha esse pensamento de julgamento, né, sobre situações
adversa, tinha situação que a gente não tinha perdão, mas não é nós que dizemos isso. Enfim, desculpa. Obrigado. Preste Muito bom, testemunho. obrigado, Breno. Obrigado, obrigado. Puxa, foi excelente. Alguém mais tinha levantado a mão? Acho que não, né? A gente tem a Ada Cantanhede. Depois da Ada, presidente, aí a gente retorna para o senhor terminar Tá ah, legal. porque a gente já passou um pouquinho das 10 e a gente ainda gostaria de fazer umas perguntinhas, usar um pouquinho Sim, claro. Claro. Ada? Oi, Sô. Eu achei interessante nessa leitura que ele fala o seguinte, que ah, às vezes a gente mesmo coloca expectativa, né, a mais, às vezes nas pessoas. Até mesmo nós mesmos, ele fala assim, impomos aos outros ou até a nós mesmos expectativa que não são a expectativa do Senhor. Às vezes, pelo fato da gente estar na igreja, em alguns momentos, a gente esquece que todo mundo é ser humano, que todo mundo tem suas debilidades, né? E em algum momento, não vai sair tudo como a gente planejou, a questão da gente ter a visita constante professora visitante ou de mestres familiares, mas uma coisa que eu, aos 22 anos que eu estou dentro da igreja, eu compreendi desde cedo e que isso fez toda uma diferença na minha vida, né? Eu nunca vivi momentos assim de alguém estar convidando para isso, para aquilo, raramente se lembra de aniversário, essas coisinhas banais do dia a dia, digamos, né? Mas o que eu aprendi desde cedo com as sisters que eu conheci, tive o privilégio de conhecê-las e através dela que eu cheguei a me batizar, que ela disse que a igreja é um hospital, né? E todos nós temos alguma enfermidade. Agora, a diferença dessa aqui do hospital para a igreja é que lá no hospital vai ter que alguém que te chama para dar medicação, vai ver a dosagem para você. É individual. E na igreja, nós temos as responsabilidades individual da gente mesmo, tomar a nossa medicação, e é para todo mundo a mesma coisa, é orar mais, é jejuar mais. E o que eu vejo em relação a essa questão de que a gente não vai se decepcionar nunca com o Salvador. E nós temos um grande papel nessa questão de como nós nos sentimos, porque com o Salvador, que a gente sabe que fez no ato do batismo, fizemos convênio com o Senhor. Se em algum momento a gente vai se sentir assim, mas se nós se concentrarmos no Salvador, sabemos que do valor que nós mesmos temos por nos conhecer e saber do quanto o Salvador nos conhece e tem um amor por nós, eu acredito, irmão, sinceramente, que dificilmente a gente vai ter essa questão do se sentir tipo sozinho, que tal, como eu já vi alguns irmãos, eu não recebo visita, ninguém me liga, não sei mais o quê, e BBB, por isso que eu não fui, eu me aborreci com alguém, me afastei da igreja, estou me sentindo muito triste, porque é a nós que temos que, a maior responsabilidade é nossa, de buscar o Salvador, de buscar nos preencher com o que já temos que pôr demais, com as escrituras, com a história da história dos antigos. Eu não tenho problema nenhum em dizer, já passei por um conselho disciplinar, tive dificuldades imensas, há 22 anos, subindo e descendo, criei 2 filhos só, mas o meu foco era no Salvador, independente de qualquer situação. Tive a oportunidade de que o Senhor me concedeu de meus 2 filhos servir em missão. Então, assim, eu nunca tive um dia de dizer, ninguém não vem aqui em casa, meu bispo não lembra de mim, não sei mais o quê, entendeu? Então, eu sinceramente, eu sou muito grata ao Senhor por esse sentimento de eu ter. Eu sei que nem todo mundo tem o mesmo sentimento, claro, não estou generalizando, mas eu sou muito grata por essa visão que eu adquiri
que as primeiras missionárias me deram uma bênção grandiosa, foi me explicar isso. Então, hoje, irmão, se eu souber que o presidente da igreja cometeu alguma falha, entendeu? Eu vou ficar muito triste, porque eu sei que foi mais um filho de Deus que teve dificuldade, mas isso não vai me abalar ao ponto de não ir mais, questão tipo de ir para a igreja, alguma coisa assim, sabe? Sou muito grata por isso, porque esse evangelho, ele, em certa parte, assim como a salvação individual, nós temos que a responsabilidade de buscá-lo por nós mesmos, não esperar pelos outros, que a gente teria que esperar pelos missionários que a gente já conheceu, pelas pessoas que nos apresentaram o evangelho, sabe? E daqui para frente a ser autossuficiente, a lutar para isso. Obrigada, Eu sou muito grata pela essa oportunidade também de estar aqui com vocês. Obrigada, Su, por me lembrar, entendeu? Muito obrigada. Obrigada, irmão Obrigado, Ana. Tomazini, por essa reunião maravilhosa. Tá? Muito Obrigado, Ana. grata. E Obrigado desculpa pelo se eu seu... fiz algum Não, comentário não. inapropriado, sabe? Foi ótimo, foi ótimo. Obrigado. Puxa vida. Você contribuiu bastante. Eu vou só finalizar, porque a gente já avançou o horário, mas eu queria agradecer muito aqui a participação de vocês. Mas eu queria só mostrar um último. Essa é uma frase, infelizmente a gente não sabe quem foi que disse, mas ela é muito forte, muito poderosa para mim. Ela diz assim, né? Viva de modo que as pessoas o conheçam, mas não conheçam, que não conhece a Cristo, desejem conhecer a Cristo porque o conhece. Olha só, né? Quer dizer, você vive de tal modo, imitando a Cristo, que quem não conhece a Cristo vai querer conhecer porque você imita a Cristo, né? Eu queria dizer, em tudo isso que a gente falou aqui hoje, em relação ao nosso olhar, ao olhar do Senhor para as pessoas, o olhar para o coração, que a gente possa imitar o Salvador, olhando para o coração das pessoas, independentemente da sua casca, vamos dizer assim, né? Independentemente das circunstâncias que ela vive, se ela é pobre ou rica, se ela é doente ou é saudável, se ela, independentemente de raça, eu nem gosto de usar essa palavra raça, para mim todo mundo é igual, independentemente de sexo, independentemente, enfim, todos nós, todas as pessoas que nasceram nessa terra são filhos de Deus e todos são amados por Deus. E nós temos que fazer a mesma coisa. A gente não pode discriminar absolutamente ninguém, maltratar ninguém, mas sim amar e não condenar as pessoas. Então eu testifico a vocês do fundo do meu coração como é bom a gente poder imitar o Salvador nessas coisas. Que todas essas coisas que a gente viu aqui hoje, né, esses exemplos de Cristo nas Escrituras, na forma como ele viveu aqui na Terra, que a gente possa imitar e ser como ele nesse aspecto, porque ele foi demais, ele foi amoroso demais, bondoso demais, misericordioso demais. Mas é óbvio que ele quer também que a gente faça as coisas certas. Ele sempre vai nos perdoar daquilo que a gente fizer de errado. Mas a gente precisa lutar para fazer o que é certo, porque ele, como disse o Elder, até vou colocar aqui para vocês a frase. O Elder Christopher disse: algumas pessoas costumam dizer, o Salvador me ama do jeito que eu sou. E isso é verdade. Contudo, ele não pode levar nenhum de nós para o seu reino do jeito que nós somos, porque nenhuma coisa impura pode habitar ali ou habitar em sua presença. Então, nossos pecados precisam primeiro ser abandonados. Então, o Senhor nos ama do jeito que a gente é, mas a gente precisa guardar os mandamentos porque Ele quer que a gente esteja com Ele para sempre, entende? Ele quer que a gente seja como Ele é. Então, eu testifico do fundo do meu coração que o Senhor ama você, independentemente da vida que você leva, independentemente das suas circunstâncias. Você é um filho amado de Deus. E Ele se preocupa com você, independentemente do que esteja acontecendo na sua vida. Ele sempre vai te amar. Sempre ele vai estar com os braços estendidos. E quando eu li essa escritura que o Senhor tem os braços estendidos, eu sempre achava, ou tem a mão estendida, eu achava que era com a mão, assim, para me puxar, né? Não é isso.
eu aprendi que ele está com os braços estendidos para me abraçar, para abraçar você, independentemente do que você faz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmão Amém. Tomazinho, foi maravilhoso. Amém. Eu vi que tem uma pergunta que foi feita aí pelo Robson. Gostaria de saber, isso antes da gente ir para as perguntas ou para os comentários, irmão. Ele gostaria de saber se o senhor vai disponibilizar os slides dessa apresentação, se o senhor poderia disponibilizar. Ah, eu posso mandar para você, Su? E aí, Pode. E tá bom. depois, Robson, eu vou colocar aqui minha informação, Robson, e aí tu pode entrar em contato. É, é, gente, eu gostaria de agradecer de coração, irmão Tomazinho, de coração, Obrigado. por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Gente, vamos abrir para algumas perguntas. Eu gostaria que a gente aproveitasse para perguntas, né? Vamos deixar os comentários, se a gente quiser fazer o comentário, vamos fazer comentários aqui, né? Mas vamos abrir essa oportunidade para pergunta, para que a gente possa, né, extrair o máximo possível do irmão Tomazinho, né? Eu vou começar, irmão, que é para dar tempo para o pessoal dar uma pensada, quem quiser. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pois não. A gente pode fazer perguntas um pouquinho diferentes, que não seja só levada ao tema, alguma coisa relacionada ao Evangelho, alguma pergunta Pode, de alguma claro. doutrina. Então, Pode sim. Espero que eu saiba, né? se a gente não souber, pelo menos a gente vai ter um dever de casa, Tá tá? bom. Enquanto o pessoal pensa, aí eu já vi que tem a Lu, irmão, eu tenho uma mania que eu acho que não é uma mania meio normal, não, né? Quando eu tô, por exemplo, aqui em casa, quando eu tô lavando louça, quando eu vou pegar uma panela, um prato, às vezes tem um prato que está lá atrás, ou uma xícara que está lá atrás, ou uma colher que está lá atrás, que não foi usada já há um tempinho. Aí eu tenho uma mania de pegar o que está lá atrás, que não foi usado, e botar para frente. E às vezes eu digo assim, eu vou ajudar para que você alcance a medida da sua criação. Então eu tenho essa coisa, né, de usar todas as coisas, porque na minha cabeça eu sempre falo, essa xícara ela foi criada com esse propósito, esse prato com esse propósito, essa toalha com esse propósito, e eu tenho essa coisa de o que está na frente eu boto para trás, o que está para trás eu boto para frente, porque eu quero que todos eles sejam usados de maneira igual. E às vezes eu até brinco falando, estou te ajudando, né, a, a cumprir a medida da tua criação, né? Você foi criado para isso, com esse propósito, então deixa eu te usar, né? E eu faço muito isso, e eu faço isso e eu brinco até mesmo quando eu estou fazendo, porque às vezes eu falo, eu coloco voz no que eu estou falando, né? E aí isso vem na questão de alcançar a medida da nossa criação. E vem aqui a minha pergunta, ou uma coisa que eu gostaria que o senhor comentasse, porque o mais importante é a gente, trazendo o título, é ver como o Senhor nos vê. Como é que eu faço isso, irmão? Se eu tenho o hábito, a pessoa tem o hábito, eu de forma geral, eu tenho o hábito de sempre me comparar em relação às outras pessoas, ou de achar, ou exigir mais de mim, ou achar que o Senhor, ele exige 100% de minha perfeição. Como é que eu posso ter esse olhar? Né? Como é que eu posso fazer isso no meu dia a dia? É através do Espírito Santo? Porque uma vez naquele discurso, levando aquele discurso que eu mandei para o senhor, é mais ou menos, uma coisa seria mais ou menos assim, e é uma coisa que eu não pensava antes. Usar o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vai... só um minutinho, deixa eu desligar aqui o microfone. O Espírito Santo, ele vai me fazer sentir o que eu preciso pedir para Deus também. Então, parece que o Espírito Santo, ele serve tanto como um condutor, tanto para levar a mensagem, quanto para receber a mensagem, né? E aí, quando eu estou pensando dessa forma, é aí que eu consigo me ver como Deus vê? Muito bom. Muito boa pergunta. Su, falando de revelação, né? Quando nós fomos batizados, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Ou seja, nós recebemos vamos dizer assim, a dádiva de poder ter o Espírito Santo com a gente o tempo todo até, né? Não só na igreja no domingo, não só quando a gente está lendo as Escrituras ou quando a gente está no templo,
mas em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida. Então você pode sentir o Espírito Santo. Então esse olhar, tudo que você falou aí, o que o Senhor quer da gente? Ele quer que você atinja a medida exata da sua criação, ou seja, a estatura da sua criação, do seu espírito, né? Porque nós somos muito mais do que nós estamos aqui fazendo, né? Você, Sua, é muito mais do que você está mostrando para você mesma, né? Você é muito mais do que isso. O Senhor quer que você atinja o seu potencial máximo, porque você tem muito potencial e cada um que está aqui tem. Então o Senhor espera isso. Mas o que Ele faz para a gente atingir esse potencial? Ele vai nos revelando as coisas aos poucos. Então vamos supor, vou dar um exemplo meio bobo aqui, tá? Mas que é real, né? Comigo, por exemplo, funciona assim: o Senhor mostra, ele dá uma frasezinha só, ele não faz um discurso para mim, não, ele mostra uma frase. Por exemplo, Tomazinho, você precisa ser mais organizado. Um exemplo. Quando isso aí vem na minha mente, eu sinto, né? É o Senhor falando comigo, e se eu agir, se eu chegar e falar assim, não, eu vou ser mais organizado, então eu começo a me organizar melhor nas minhas coisas, o Senhor vai me revelar mais coisas. Não sei se você está me entendendo. E aí eu agi naquilo lá, eu fiz o que ele me disse, aí ele vai me dar mais ainda. Por que o presidente Nelson fala que a gente tem que se arrepender todo dia? Porque essa é uma transformação, é uma mudança diária. Porque a nossa estatura, ela espiritual, ela é muito elevada. Então, aos pouquinhos, o Senhor vai nos dando conforme a gente agir, tá? Não adianta ele revelar e você não agir, porque senão ele não dá mais. Enquanto você não agir naquilo que ele te revelou, ele não vai te dar mais para você realizar, entendeu? Ele vai parar. Bom, a sua, eu falei para ela ser mais organizada, ela não está sendo. Então, eu vou esperar ela amadurecer nesse sentido, e aí eu vou revelar mais coisas para ela. É assim que Deus trabalha com a gente. Ele vai transformando a gente aos pouquinhos, vai revelando. Eu acho que todo mundo aqui já teve isso, né? Em que o Senhor falou na sua mente, no seu coração, olha, você precisa mudar tal coisa. Olha, às vezes é mandamento, né? Você fala, ó, esse mandamento aqui você não tá, você precisa viver esse mandamento. E aí fica lá o Senhor falando até você agir. E aí, se você não agir, ele para de revelar. Então, toma esse cuidado, né? Todo mundo, tá bom? Para agir quando o Espírito falar. Não sei se eu respondi isso, desculpa. Não, respondeu, o que me fez lembrar de um podcast, eu acho que foi um podcast, alguma coisa que eu vi essa semana falando sobre revelação, e alguém disse assim, às vezes vem aquele pensamento que você sabe que é uma coisa boa, mas Aham. aí você pensa de novo, e aí depois vem um outro pensamento que é um pensamento de dúvida. E a pessoa diz assim: eu geralmente vou pelo meu primeiro pensamento. Isso foi Primeiro ensinado pelo pensamento Elder que eu tenho, Becker. o meu primeiro pensamento que eu tive em relação a um problema, assim que precisa ser resolvido. E aí Exato. depois eu dou tempo para dúvida ou para outras coisas. Ele disse: geralmente o segundo não vem do Senhor, pelo menos foi como ele achou que para ele funcionaria o processo de revelação. Sim, o Elder Becker ensinou isso, o Elder Scott ensinou isso, todos eles, né? Eles ensinam isso. Quando vem assim, gente, eu só queria, é, por isso que a gente tem que assistir às conferências gerais. Esquece esse negócio de ficar escrevendo o discurso durante a conferência geral. Presta atenção. O discurso vai estar disponível depois. Presta atenção no que está acontecendo e o Senhor vai ficar te revelando coisas sobre você durante os discursos. Por que eu tenho que ir na igreja no domingo? Para receber revelação, para o Senhor me mostrar. Por que eu tenho que estudar as Escrituras todo dia? Para o Senhor me mostrar, revelar para mim o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. Entende? Por que eu preciso orar? Por que eu tenho que ler as Escrituras? Por que eu tenho que jejuar? Por que eu tenho que ir na igreja? Tenho que ir no templo, assistir conferência, tudo isso. É para o Senhor se comunicar com a gente e transformar a gente. É por isso, né? Acho que a Muito bem. Luciene, né? Acho que tem uma pergunta. Luciene quer falar? Sim. É, irmão, por exemplo, eu acho que eu tenho até Lu, visto. seria possível, minha florzinha, eu sei que tua voz está um pouquinho. Seria possível falar um pouquinho mais próximo do microfone, porque está bem difícil para a gente escutar, desculpa. Tá, tá.
Tá melhor? Tá melhor. Tá melhor? Eu pus bem perto. Dizem que quem dá a nossa fé é o Senhor, né? Ou eu estou enganada? Quem dá a nossa fé? É. Não, fé é algo que você desenvolve. E como que a gente faz para aumentar a nossa fé, mesmo que a gente já, assim, a gente já está fazendo as coisas padrão, que a gente aprende, mas, por exemplo, eu não tenho aquela fé para, por exemplo, ser curada igual a mulher do fluxo de sangue. Eu acho a minha fé muito pequena. Você acha que é pequeno? É que depende muito, né? Ela tinha a fé para ser curada ali naquela hora. E, bom, ali é uma experiência muito particular ali entre ela e Cristo, né? Mas a nossa fé, como o Alma explicou lá em Alma 32, né, como uma sementezinha que você precisa ficar sempre alimentando essa fé. E é aquilo que eu falei para a sua agora, é através de revelação. Porque é o seguinte, gente, o que mais o Senhor quer que a gente faça na nossa vida é ter revelação pessoal, é sentir o Espírito. Então, todo dia, se você sentir o Espírito, ou não só uma vez durante o dia, mas muitas vezes durante o dia, isso vai fortalecendo a sua fé constantemente, entendeu, Luciane? Então é importante receber revelação. Mas o que é receber revelação? É sentir o Espírito. Então, por exemplo, se você chegou à noite, você vai fazer sua oração para dormir, você durante o dia não foi um dia tão estressante, tão cheio de coisa que você não sentiu o Espírito. Ora naquela hora até você sentir o Espírito. Porque sentir o Espírito é receber revelação. Entende? E isso fortalece a nossa fé. A nossa fé é fortalecida pelo estudo também. A nossa fé é fortalecida no serviço ao próximo. A nossa fé é fortalecida ao ouvir testemunhos de outras pessoas. A nossa fé é fortalecida, enfim, ouvindo os profetas falando e seguindo. Mas o que mais fortalece a nossa fé é revelação constante diariamente. Entendeu? Quanto mais revelação, mais a sua fé vai aumentando. Vou dar um exemplo. Lembra do irmão de Jared? Ele parou de ter revelação. E quando ele foi orar ao Senhor, o Senhor deu uma bronca nele de 3 horas. Imagina tomar uma bronca do Senhor de 3 horas. Nós estamos aqui 1 hora e meia, mais ou menos, né? Imagina mais 1 hora e meia tomando bronca do Senhor, porque qual foi a bronca? É que ele parou de ter revelação, ele se enfraqueceu. Então a gente precisa ter revelação pessoal o tempo todo para a gente ser fortalecido. O Serém, que era aquele anticristo na época de Jacó, irmão de Nefe, ele queria afastar o Jacó da igreja, afastou um monte de gente da igreja e queria afastar o Jacó. E o Jacó falou: eu não posso, a minha fé não vai ser abalada, porque o Senhor fala comigo de tempos em tempos, eu ouço a voz de anjos, eu sinto o Espírito, eu tenho várias revelações, então eu não posso ser abalado na minha fé. Espero ter respondido, Luciene, mas revelação pessoal é o que mantém a sua fé aumentando todos os dias, entendeu? Obrigada. Imagina, obrigado você. A gente tem mais um da Thelma. Thelma, Oi, boa noite. boa noite. Eu tô assim me sentindo muito honrada de estar aqui. Eu sou assim muito fã do irmão Tomazini. É um privilégio Obrigado. enorme. Eu tenho uma pergunta para fazer, inclusive foi de hoje. Eu vou compartilhar porque a Sorema estava do meu lado. Ela foi assim testemunha viva de que o Senhor realmente nos ama. Mas antes da minha pergunta, eu preciso muito honrar aqui o irmão Tomazini, porque ele me inspira. Ele é o tipo de irmão que persevera. Eu sinto suas dores nos seus vídeos. Eu sinto o espírito. Eu choro quando o Senhor chora. O Senhor me representa de verdade, assim como o Senhor me representa, eu acredito que deva representar
muitos irmãos que assistem, que acompanham semanalmente. Eu acompanho semanalmente seus vídeos. Agora já estou Obrigado, inscrita no novo canal, já estou ali compartilhando, compartilho com todos os meus amigos. E uma coisa que eu preciso mesmo honrar é o jeito que o Senhor tem de se reinventar, que foi o seu primeiro vídeo do canal. E quando a gente sente a turbulência, a gente precisa se reinventar. E eu peguei isso no momento que eu estava muito difícil para a minha vida. Quando o Senhor falou isso, eu falei, eu preciso ter essa coragem, né? Depois de tantos anos de igreja, depois de tantas coisas que acontecem, a gente tem que estar sempre se reinventando. Então, irmão Tomazini, parabéns, parabéns pelo seu trabalho. O Senhor se alegra muito com todo o trabalho que o Senhor faz. Eu me alegro muito, o Senhor é uma inspiração para mim. Eu sou professora da escola dominical e eu cito, todas as vezes que eu dou aula, eu cito o seu exemplo nas minhas aulas. Muito obrigada pelo trabalho que o Senhor faz. Eu sei que o Senhor também tem dores, o Senhor também tem preocupações, mas o Senhor compartilha conosco. Eu sou muito grata por isso. Obrigado, E aí, Thelma. vamos à minha pergunta, né? Vamos lá. A gente passa por muitas tribulações, né? Eu tenho um filho que é afastado do Evangelho, logo depois que ele retornou da missão, ele fez uma escolha de se afastar do Evangelho. E isso para mim foi uma dor muito grande, né? Uma dor que eu fui curar no tempo. Eu falei, eu preciso no tempo, eu preciso no tempo, o Senhor precisa me curar dessa dor, porque a gente fica se perguntando onde é que a gente errou, né? A gente, líderes, marido, bispo, onde é que a gente erra? E, na verdade, o Senhor revela, a gente não erra, são escolhas deles, né? A gente só tem que orar por eles. E hoje foi um daqueles dias muito difíceis, que eu não queria, de verdade, né? Eu já ministrei palestras aqui no Bonde da Madrugada, as pessoas sabem que eu sou uma líder na igreja, sabem que meu marido é bispo, meu irmão presidente da estaca. Então, assim, eu tenho uma família toda no Evangelho, mas às vezes é muito difícil a gente levantar para a igreja. Tem dias que Satanás sabe da nossa dor ali bem no íntimo. E ele sabe como fazer a gente fraquejar. Ele sabe disso. E hoje foi um dia desse. E eu estava assim muito fraca, mas muito, até com vergonha. Eu falei para a Surema hoje, eu falei, Surema, eu não queria estar aqui. Sabe assim, de tão que eu estava me sentindo tão arrasada, mas Satanás sabia disso. E eu precisava estar aqui. Então eu me lembrei, faça, mesmo sem vontade, faça. E eu fui à igreja. E quando eu estava na conferência dela hoje, foi da ala dela a conferência, uma frase do bispo dela. Ele falou: você que escolheu estar aqui hoje, você está recebendo a boa parte. E na mesma hora eu desabei, ela me abraçou, né? E eu falei, Surema Salvador me ama. Então, irmão Tomazini, a minha pergunta hoje é: eu sei que a gente passa por muitas tribulações, mas em meio a tudo isso, pela experiência que eu vivi hoje, assim como todos os irmãos que estão aqui, a gente pode sentir verdadeiramente a mão do Salvador em meio à escuridão, em meio às trevas, em meio você olhar e você falar assim, Senhor, eu não sou capaz de mais nada, nem de me achegar a Ti. A mão do Senhor estendida, porque eu senti a minha mão hoje. Mas eu quero ouvir a sua experiência, assim como muitos irmãos aqui também esperam, né? Está esperando essa resposta. Eu me senti hoje muito amada pelo meu Salvador e fez toda a diferença no meu domingo de hoje. E é isso. Sim. Nossa, que maravilhoso, Thelma. Obrigado, puxa vida, obrigado pelo que você falou. É, tem um vídeo da igreja em que tem uma pessoa que ele faz um monte de coisa errada. Ele usa drogas, ele rouba, ele até roubou com mão armada, tal. Acho que vocês já devem ter assistido esse vídeo. E ele, mas sempre ele ouvia uma voz, né? Ouviu uma voz dizendo que ele precisava mudar, que ele precisava se arrepender, que o Senhor estava ali para ele e tal, que ele se arrependesse, mesmo em meio a tanta coisa errada que ele fazia. Ele foi preso várias vezes. Aí teve um dia que ele fez um assalto à mão armada, e aí depois que ele fez aquilo, ele saiu e ficou escondido no meio do mato ali, a polícia chegou, né? E aí ele sentado ali com a mão na arma, ele lembrou da face da pessoa quando ele apontou a arma para roubar o dinheiro do caixa. Ele era membro da igreja. E aí ele sentado assim, ele falou, puxa, o que que eu fiz?
né? O que que eu fiz? E ele pensou assim: Senhor, eu não mereço nada, eu mereço morrer, eu vou me entregar. E aí ele ouviu uma voz, né? O Senhor falou com ele. E o Senhor falou assim para ele: eu ainda estou aqui. Independentemente do que você está sentindo, do que você está fazendo, eu ainda estou aqui. E eu digo isso para todos vocês. O Senhor está aí, junto de você. Independentemente de se você acorda de manhã e você fala, puxa, eu não quero ir na igreja. E Thelma, todo mundo passa por isso, tá? Não é exclusividade sua, não. Todo mundo, às vezes, meu, eu não quero ir para a igreja, não quero fazer nada, não quero. E acontece mesmo. Mas você fez a coisa certa, você escolheu a boa parte. Parabéns por isso que você fez. E foi Obrigada. sensacional. E você foi abençoada, né, por isso. Então, lembra sempre disso, gente. O Senhor sempre está aí. E Ele sempre está comigo. E eu sei disso, independentemente do que eu faça, né? Ele sempre vai estar com você. Eu também tenho filhas que não são, que estão inativas na igreja, eu sempre conto isso nos meus vídeos, infelizmente, e é assim, a gente tem que amar os nossos filhos e, e um dia a gente espera que eles voltem, né? O selamento, agora que eu sou selador no templo, eu tenho tido muitas experiências muito fortes sobre isso. Queria que você se lembrasse, Thelma, e se alguém aqui tem filhos que estão menos ativos, lembre-se de uma coisa: você não irá perdê-los. Quando a gente se sela ao marido ou à esposa, a gente se sela e a gente recebe todas aquelas bênçãos mediante a nossa fidelidade. Mas quando filhos são selados, lá não diz isso, mediante a fidelidade deles. Eles vão ser nossos para sempre. Eles vão ter que pagar pelos erros que eles cometeram. Aquela frase bofetadas de Satanás, né? Eles vão ter que Sim. enfrentar isso se eles não se arrependerem aqui. Mas nós nunca vamos perder os nossos filhos, Thelma. A única coisa que você tem que fazer, e qualquer um aqui que é pai ou mãe que tem filhos menos ativos, é que você precisa se manter fiel para que para que você não perca os seus filhos. E hoje foi exatamente isso, né? Eu tenho o meu mais velho de 27, mas eu tenho um de 5 e um de 11. E eu compartilhei com o Surema, eu falei, amiga, eu não queria estar aqui de verdade, mas eu precisava estar, porque eu preciso ser um exemplo para eles. E quando eles falarem para mim, por que que a gente não vai para a igreja? Mãe, eu adoro ir para a igreja, por que que a gente não vai? E eu vou falar, eu não vou para a igreja porque eu não quis, porque foi uma escolha minha. Eu não posso fazer isso com os meus filhos, sabe? Eu não posso Perfeito. fazer. E eu falei, eu não vou dar aula, eu não quero estar lá. E aí eu falei para ela, eu falei, eu dei a aula e foi uma das aulas assim, acho que quem conduziu foi o Senhor, porque ele sabia como eu estava por dentro só. E eu falei para ela, eu falei, Surema, só quem sabe o que eu estou sentindo é meu Salvador. Ninguém, eu não compartilhei com ninguém. Só o meu Salvador sabia. E compartilhei com ela na hora, porque eu comecei a chorar e ela me abraçou. E eu compartilhei com ela na hora. E eu falei, amiga, o Salvador me ama. Ele está falando para mim. Eu sei que ele me ama. Ele nunca me deixa desamparada. Quando aconteceu com meu filho que eu precisava estar no templo, foi um selador que me deu a resposta do templo. No meio da sessão, onde não tinha nada a ver, mas o Senhor sabia que eu ia buscar aquilo. E eu falei, Senhor, minha caravana está saindo daqui a 1 hora, eu vou sair do templo sem a resposta. Aí o seu selador levantou e falou, és tu melhor do que eu, para não passar aflição. E ali eu sabia que o Senhor estava falando para mim, né? Eu não sou melhor do que ninguém, eu irei passar aflição, sim, mas eu tô contigo, né? E ele completa, né? Eu tô contigo. Então é Perfeito. isso, assim, eu sou muito grata ao Senhor por ter o Evangelho na minha vida, porque eu falo que eu, sem o Evangelho, eu não sou nada, nada, eu sou o pó Não sem o somos Evangelho mesmo. na minha vida. Obrigado, Thelma. Então, Aí, isso a gente aí, tem aí, gente. Depois a gente vai voltar para o irmão Tomazinho, para ele fazer as considerações finais, viu? tá bom. Abrir a câmera. Hoje eu sou oficiante do tempo a pedido do presidente Pinho, né?
do Templo de Brasília. Aí, eu tenho aprendido muitas coisas no templo, e esses dias eu tenho adquirido experiências espirituais dentro do templo, ao qual uma moça no vestiário, estava só eu olhando no espelho, e essa moça apareceu para mim, e aí falou assim: irmã, não se olha nesse espelho, se olha nesse outro espelho. Aí me levou na sala das noivas. Essa moça, ela falou para mim toda a minha bênção patriarcal, e falou assim: pede uma bênção de saúde ao presidente, ele vai poder te ajudar. E assim eu fiz. Eu estava com um problema de saúde e estava consumindo isso, né? Agora, hoje, sozinha aqui em Brasília, e aí eu fiz esse pedido. A esposa do. Eu contei essa história, essa experiência, à esposa do presidente. E ela falou assim: vem cá, eu vou te ajudar. Me colocou na sala dele e relatou a história para ele, deu a bênção. E quando eu recebi essa bênção, quando o presidente foi colocar o óleo sobre mim, o, óleo, o recipiente virou todo sobre minha cabeça. Escorreu sobre meu rosto. Ele disse: irmã, limpa, porque sujou muito. Aí eu disse: não, é a bênção, eu não tô. E aí eu precisei passar por um exame ao qual eu estava muito nervosa em questão por causa do resultado. O médico virou para mim e falou assim: presta seu testemunho, porque você não tem nada. E tinha dado muitas coisas. Poxa, E não legal. tinha nada. É o amor do Salvador mesmo. Da cidade onde eu só tenho e o Só Senhor tem me o quê? botou, Desculpa, cortou. Só tem o quê? só tem uma capela, Ah, uma capela. só tem uma capela. E aí o Senhor me colocou de volta a Brasília, eu pensando que era por outras razões. E eu tinha jogado a minha bênção patriarcal fora, limpando a casa. E procurei, orei, pedi tanto para encontrar, e ela apareceu. Não sei o qual, como foi que ela apareceu, que eu sabia que eu tinha jogado fora, né? E eu lendo a bênção patriarcal, ela diz que eu devo estar no templo. Por eu estar no templo, eu entrei na sala celestial e pedi então a Deus sobre o que eu estava passando naquele momento. E peguei o livro de Mórmon, e tenho a mania de fazer a oração, pegar o livro de Mórmon e abrir em terceiro Nef 22, onde praticamente relatou a minha vida inteira e tudo que eu estou vendo aqui. E eu vejo o quadro do Senhor por mim, né? Eu, eu oficio no sábado, aí um irmão chegou em mim e falou bem assim: vamos no supermercado. Me chamou para ir no supermercado. Eu disse: não, irmão, não posso, porque aqui embora, eu estou muito tarde em casa. E aí ele falou assim: não, porque o Senhor mandou eu falar algo com você. Aí eu disse: o que? Ele disse: não, só. Aí eu disse: não posso. Aí ele falou assim: bom, eu vou fazer, e depois é, fica só como se eu fosse seu pai. Naquele momento eu não tinha nada na minha casa. E esse irmão, ele fez uma compra. Desculpa. Esse irmão fez uma compra para mim. Oi, Ítala, obrigado, linda.
Eu tô chorando, mas o Senhor, ele tem cuidado de mim de uma certa forma que eu só tenho que agradecer. Eu, eu sou uma pessoa falha. Obrigada, Isla. Tá bom, desculpa. Imagina. Muito obrigado, Ifla. Ok, Su, temos que encerrar agora, é isso? Olha, a gente tem, normalmente a gente está terminando às 10h30, são 10h45, mas como é irmão Tomazinho, vamos deixar os seus 15 minutos para o senhor fazer o comentário em cima da Vou história falar menos, não, vou falar bem pouquinho. da Ítala, que foi muito tocante. Muito obrigado, Itla. Puxa vida. Muito obrigado a todos vocês. É tão bom poder estar aqui, ouvir vocês. A minha fé foi fortalecida hoje ouvindo vocês. E eu sou tão grato por ter sentido o Espírito aqui com vocês hoje. Eu espero que o Senhor tenha ensinado todos aqui, né, pelo Espírito. É o Espírito que ensina. Mas eu queria dizer muito claramente sobre esse amor que Deus tem por nós, sabe? É um amor que a gente não consegue mensurar, na verdade. O amor de Deus é uma coisa assim, é impossível a gente tentar medir isso, não tem como. A maior demonstração de amor foi o Pai Celestial entregar o seu Filho Jesus Cristo em nosso favor. Mas eu queria dizer para vocês que o Elder Holland ensinou algo que eu queria falar para vocês aqui hoje, para a gente encerrar. Quando Cristo estava aqui na Terra, ele sabia intelectualmente, né? Ele sabia intelectualmente tudo que ele ia passar, que ele ia ser, ele ia ser julgado, que ele ia ser traído, que iriam colocar uma coroa de espinhos nele, que ele ia ser chicoteado. Ele sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia passar pelo Getsemane. Ele sabia de tudo isso, que as pessoas iriam abandonar ele. Ele sabia tudo isso intelectualmente, antes de acontecer, ele já sabia que ia acontecer. E aí, o que aconteceu? Ele foi passando por todo aquele momento, né? Ele passou no Getsemane, aí os soldados prenderam ele ali, né? Judas o traiu, ele foi sendo julgado, e aí as coisas foram acontecendo, ele foi para Pilatos, foi para Herodes, voltou para Pilatos, e ele foi julgado, ele foi, cuspiram nele, aconteceu tudo aquilo, né? Que ele já sabia que ia acontecer. Todo mundo abandonou ele, até os discípulos, né? Muitos deles fugiram com medo, se esconderam, e ele ficou sozinho. Mas ele sabia disso. Mas ele foi pego de surpresa numa coisa só, que ele não sabia, é que o pai, ele não iria sentir a presença do pai junto dele. Tanto é que ele fala: Pai, por que me desamparaste? Né? É, a Cristo foi pego de surpresa naquela hora. Ele nunca, ele disse assim: o pai está sempre comigo. Ele falava isso sempre. O pai está comigo, eu estou com ele, nós somos um o tempo todo. E naquela hora crucial, na hora mais difícil, ele não sentiu a presença do pai ali. O pai não deixou que ele sentisse. Por quê? Porque Cristo precisava saber o que a gente sente quando a gente peca. Como ele era um ser perfeito, ele não sabia. Então ele não pecava, ele não podia saber como é que vai saber que o Tomazini sente quando ele pecou? Então, o que acontece quando eu peco? Eu perco o espírito. Cristo não sabia disso, porque ele nunca tinha pecado. Então o pai teve que se afastar dele para ele sentir o que nós sentimos quando nós pecamos. Então, naquela hora em que ele fala: Pai, por que me desamparaste? Não é que o pai desamparou no sentido abandonou ele, né? Não foi isso que aconteceu, mas ele fez com que Cristo não sentisse a presença dele, do pai ali. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Cristo sabe exatamente o que você sente em qualquer situação da sua vida.
Até quando você peca, ele sabe o que você sente, porque a gente perde o espírito. Então foi assim com Cristo. Ele foi pego de surpresa naquela hora. Ele não sentiu, ele se sentiu abandonado, vamos dizer assim, né? Ele falou: "Por que me desamparaste?" E mas o Pai nunca abandona a gente, nunca. Eu queria que vocês soubessem disso. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu também não posso abandonar as pessoas. Eu não posso. Eu não posso abandonar minha esposa, meus filhos, eu não posso abandonar os meus amigos, os membros da minha ala, o mendigo da rua, as pessoas que estão à minha volta. A gente não pode abandonar as pessoas, porque Deus não nos abandona. Então a gente precisa seguir o exemplo dele. Eu só queria dizer isso para vocês, o quanto o Senhor ama vocês, cada um de vocês, individualmente, nas suas necessidades, nos seus problemas, sejam quais forem. Ele ama você e ele está sempre, como eu falei agora há pouco, de braços abertos para te abraçar. E nos momentos mais difíceis da sua vida, ele vai estar ali para te consolar, para te dar forças. E o presidente Nelson disse, né? Quando a gente faz convênios com Deus, a gente tem o privilégio de ter um poder ampliado sobre nós, né? Então, o Senhor, a gente, quando faz convênios com Deus, é como se você tivesse ligado, feito uma aliança com Ele. Ó, Senhor, agora nós estamos juntos aqui. E aí ele sabia que eu ia errar, mas ele nunca vai se cansar de me ajudar a viver os convênios que eu fiz com ele. O presidente Nelson ensinou isso. Então, olha que Deus é esse, né? Que a gente já sabe que ele vai fazer a parte dele, eu tenho que fazer a minha, ele ainda me ajuda a cumprir a minha parte nesse convênio. Que amor é esse, né? Que amor é esse de entregar o seu filho em nosso favor? Então vamos entregar a nossa vida, né? Cristo disse: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Então nós também devemos perder a nossa vida, devemos ser o sal da terra, devemos ser a luz do mundo, devemos ser salvadores de homens e de mulheres. Nós estamos aqui para isso. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Irmão Tomazinho, é maravilhoso. E vamos aproveitar, pessoal, quem está aqui, eu vou compartilhar com vocês o link do canal, novo canal do irmão Tomazinho. Se vocês, deixa, eu não sei se, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Dê uma olhada no chat, eu coloquei ali, vamos só clicar. Né? Irmão, você gostaria de falar um pouquinho sobre o seu canal? Então, Anda deixa eu Vela. explicar para vocês, né, o que que aconteceu, né? A Central das Escrituras não está mais, não tem mais os funcionários no Brasil, né? O Lucas Guerreiro saiu, eu e outros profissionais. Eles vão ter uma outra, eles querem as pessoas que trabalhem lá nos Estados Unidos, né? Então, e aí então eu, o Lucas, cada um está com o seu canal agora, mas a gente vai continuar falando do Vem Segue, a gente vai continuar fazendo nosso trabalho para abençoar as vidas das pessoas. Então, por favor, se vocês puderem se inscrever nos nossos canais Eu e botei o link aqui, gente, no chat. beleza, por favor aí. Mas é para divulgar, é para falar para as pessoas, né? É o evangelho, né, gente? Nós estamos falando do evangelho, então é o que a gente gosta de fazer, né? Muito bem, irmã Tomazinho, muito obrigada. E, pessoal, só Obrigado. lembrando que no próximo final de semana, no próximo domingo, a gente vai ter o irmão Milder, César Milder, né, que já foi 70, já foi presidente de Missão Cuiabá, eu acho, e Ribeirão Preto. Ele vai estar aqui com a gente. E o tema dele, deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui, né? Enquanto eu procuro aqui o nosso tema do próximo palestrante, eu já gostaria de saber quem quer fazer a última oração. Dá tempo para o pessoal já ir pensando aí. Ó, o tema do irmão vai ser gente do céu, peraí, que o negócio não está certo. O Senhor fará tremerem os céus para o vosso bem. Esse vai ser o tema, né, do que vai ser falado pelo irmão César Milder. O Senhor fará tremer os céus para o vosso bem. Eita, já imaginou o poder?
Então, gente, muitíssimo, muitíssimo obrigada de coração. Eu vou dar só uma editadazinha e eu ainda vou colocar hoje mesmo essa live no nosso canal, né? Boto lá no grupo. E, Del, você quer fazer a última oração? Foi isso? E sim, você está Tá audível. audível? Gente, eu Então, paz. nunca consigo chegar a tempo. Tá certo, então. Vamos lá, Deodato. Vai lá, vou